Tá dando reflexo no meu óculos. Tá. Primeiro de tudo, queria dizer que eu não tô aqui pra eximir o governo de nada, ainda mais esse governo. O Estado tem sim o dever de proteger a nossa Amazônia. A Amazônia do mundo, né? Então tá. Falado isso, também queria trazer que também é uma estratégia de governo, estratégia da mídia, deixar a gente achando que a gente não pode fazer nada, né? Ou deixar a gente achando que é só na hora do voto que a gente pode fazer alguma coisa, né? Nessa nossa pseudo-democracia que a gente vive. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade de saber que a gente tem sim como fazer alguma coisa, que a nossa atitude pode sim mudar alguma coisa, né? Eu lembro que quando, sei lá, eu era criança, eu pensava que tipo, vou jogar só um papelzinho aqui, não dá nada, né? Mas aí a minha mãe falava, não, mas imagina se todo mundo jogar esse papelzinho. E aí aos poucos, esse negócio de jogar papelzinho agora é mal visto, né? Agora é mal visto você ficar poluindo as ruas. É isso que eu quero trazer, né? Como aos poucos e às vezes de uma vez, a gente pode mudar uma realidade, né? Tá, eu vou trazer outro exemplo, como o exemplo do cigarro. Quando, sei lá, tinha uns 15 anos, fumava em todo lugar. Até eu comecei a fumar, né? Fumava em todo lugar e aí era muito comum e, era um absurdo não poder fumar. Fumava dentro da classe, dentro do restaurante, dentro não sei o que, não sei o que lá. De uma hora pra outra não pode mais fumar. E agora a gente acha um absurdo quem tá fumando até num lugar coberto. Então é isso que eu quero dizer, que a mudança de hábitos, e às vezes de um por um, e às vezes pautado por uma legislação ou pelo um senso comum, pode mudar muita coisa e às vezes de uma hora para outra. A tecnologia, quanto que a gente não tinha um celular e agora eu tô aqui gravando no meu celular, que eu espero que esteja bom o áudio e o vídeo. Então é isso que eu quero dizer, né, que as coisas mudam. Então vamos se abrir para a mudança. Beleza, hoje eu vou ler uns dados de como que a gente pode tá interligado com as coisas que estão acontecendo em nossa volta e como a gente pode estar fomentando uma indústria que na verdade é a indústria que mais polui o mundo hoje em dia. Au! Ai! Tudo que eu vou falar aqui eu peguei de artigo científico, de relatório da ONU. Desculpa que tem um cabelo aqui no meu óculos, pronto. Artigo científico, relatório da ONU, relatório da Embrapa, IBGE, e também peguei do documentário Cowspiracy, que faz também um resumão, tá? Quem quiser também assistir esse documentário, pra quem não quiser ficar lendo e pegando assim, senão eu posso passar também as fontes, né? Por quê que o agronegócio tem tudo a ver com a Amazônia? 91% da Amazônia devastado vai pro agronegócio. Sendo que vai para campos abertos para boi, né? E também para soja. A maioria é soja e milho transgênico. Só que 80% dessa soja vai para o boi comer, ou para aves, ou para animais comerem do agronegócio. Então isso já é um dado muito importante. Segundo dados do IBGE mesmo, a gente tem mais boi do que gente no Brasil. Então são 215 milhões de boi e 208 milhões de pessoas. Morre um boi a cada segundo, um suíno a cada segundo e 189 aves a cada segundo no Brasil. Isso é um dado assim, tipo, olha, quanto tempo eu tô falando aqui, quantos animais já morreram? É tipo um holocausto dos animais, né? Os dejetos de um gado polui 130 vezes mais do que o dejeto de uma pessoa. É aberto um campo de futebol a cada 30 segundos na Amazônia para o agronegócio. Sim, a cada 30 segundos. Imagina quantos campos abriram até essa hora do meu vídeo. E a questão é que antes isso da queimada. A queimada foi uma aceleração do agronegócio. O metano, que é o gás produzido pelas vacas e boi, pelo pum da vaca e do boi, ele é muito mais poluente do que o CO2, muito mais. E todo o agronegócio produz muito mais gás estufa,
cerca de 25 vezes mais gases estufa do que todo o setor de transporte. Então aí a gente se pergunta, né? Nossa, e eu indo lá de bicicleta? Ótimo, muito ótimo sair de bicicleta, acho ótimo economizar água, escovar o dente rapidinho, tomar banho, não sei o que, babá. Ótimo, autorresponsabilidade nisso. Mas será que tá aí o X da questão? Será que é não dando banho no meu cachorro que eu tô economizando água ou eu tô tapando o sol com a peneira? Agora sobre a água. Um hambúrguer de 150 gramas de carne, em todo o seu processo para ser feito, desde a criação do gado, do consumo da soja, tudo, ele gasta 2.500 litros, que é igual a 2 meses de banho, sem parar, ininterruptamente. E também eu preciso falar um pouco dos oceanos, porque todo o dejeto do gado acaba escorrendo para os oceanos, né? E isso em áreas que estão próximas eutrofiza, que é acabar com a vida daquele oceano, totalmente por causa dos dejetos dos gados, né? Uma vaca de uma fazenda comum, isso eu peguei do documentário, consome 63 quilos de comida por dia, de grãos, né? 115 a 150 litros de água por dia, e são, numa fazenda de 250 vacas, 20 toneladas de grãos por semana. E aí a gente fala, nossa, tem tanta gente passando fome, se tivesse como suprir a fome do mundo. A gente não supre a fome do mundo porque não é interessante para quem tá no poder, né? No mundo, são mais ou menos 7 bilhões de pessoas, né? 7 a 8 bilhões de pessoas. E são 70 bilhões de animais para consumo. Então, a gente faz grão para alimentar os animais, para alimentar pessoas ricas. E a gente não faz grãos para alimentar pessoas, por exemplo. Relatórios da ONU já estão alarmando desde 2010 que para a gente ter um mundo sustentável, a nossa alimentação deve ser vegana. E assim, nos Estados Unidos, mais ou menos 5% da água vem para o consumo doméstico. Aqui no Brasil é uns 7%. E 55% nos Estados Unidos vai para o agronegócio das águas. Até 2025, estima-se que a gente vai aumentar a emissão de gases 80% vindo do agronegócio. E assim, nesse vídeo eu não vou entrar em questões de saúde, nem de empatia, só tô falando de dados do meio ambiente, de como a gente tem tudo a ver com isso que acontece. Porque a partir do momento que a gente para de consumir, a gente está boicotando uma grande empresa, uma grande indústria que explora e que, querendo ou não, tem maracutaia com o governo, com o estado do mundo, né? Então, tipo, são os grandes produtores, né? A pecuária. Então, isso é um convite para você mudar de hábito, para você começar com um passo. Ninguém aqui é melhor do que ninguém aqui tá para apontar hábito de outro. Estamos aqui para se convidar, para a gente começar essa mudança interna, essa revolução interna. Eu acredito mesmo, no fundo do meu coração, vou falar uma palavra meio, né, a palavra do Zen, que a nossa revolução começa internamente. Conforme a gente vai revolucionando nosso interno, mudando eu mesma, eu consigo mudar tudo à minha volta. Então, a partir do momento que eu mudo a minha, eu mudo minha família, eu mudo meu entorno. E assim a gente vai propagando o mundo que a gente quer ver, o mundo que a gente gosta, né? Então, é esse o convite que eu faço para vocês, começar com uma revolução amorosa que é o prato. O veganismo não é uma dieta, né? É uma escolha de vida, é uma filosofia de vida. Ninguém aqui está isento de todos os males que a gente faz para o meio ambiente, mas a gente procura minimizar ao máximo tudo que pode impactar o meio ambiente de forma nociva e principalmente os animais, né? Começando pelo nosso prato, que tem outras questões muito legais que eu vou fazer outros vídeos para trazer para vocês,
mas queria chamar vocês para essa revolução silenciosa. No Brasil, mais de 1.100 ativistas foram mortos nos últimos anos. Então, às vezes a revolução ela tá também em bater panela, em pegar arma, em ir para as ruas. Ninguém tá aqui para deslegitimar revolução de ninguém. Mas a revolução também pode ser branda, né? Porque essa revolução patriarcal usando a força do Yang, às vezes pode ser revista de uma maneira mais sutil, mais intrínseca, real do nosso ser, que é passado de um para o outro. É esse convite. Agradeço a presença e a escolha de ouvir. E passem esse vídeo pra galera. Vamos aí, vamos propagar o amor, que é disso que se trata o veganismo, né? É de olhar dados e falar, eu não quero mais fazer parte disso. Então, se você não quer mais fazer parte disso, comece num dia, depois no outro dia, né? Tipo uma assim. Bom, grata, um beijo e até mais.